Salve, salve, família Herbalife! Como você está, Patrícia? Como Olá! você está, Chig? Olá, Pedro. Olá, Patrícia. Tudo ótimo? Olá! Tudo ótimo em Portugal. Chig, sempre com a sua popinha impecável, seu cabelo impecável, não falha nada, não Caprichei falha hoje, hein, nada. Pedro? Caprichou, né? Eu, Patrícia, tudo bem? Como é que estão as coisas aí? Tudo ótimo. A começar aqui o friozinho agora. O friozinho aqui, olha, aqui está a chuva desgraçada, olha, o tempo não está muito bom, não. Mas vamos começar então. Hoje vai ser uma coisa bastante especial. Temos algumas coisas importantes que a extravaganza está chegando aí, né, pessoal? Aqui, extravaganza do Brasil. Vocês tiveram a extravaganza da Europa. Nós agora estamos aí, semana que vem já com a extravaganza do Brasil, agora focados totalmente para levar o máximo de gente. Também dizer-vos que explodiram aquela ponte na Ucrânia, agora aumentou a guerra e está tudo uma desgraça para lá, quando se achava que ia melhorar, não melhora nada. O Primo diz que está uma seca muito grande aí na Europa, isso é verdade? Está uma seca gigante aqui. Na agricultura está tudo ao contrário, as produções estão a ser muito afetadas, então vamos torcer para vir chuva. Nós não gostamos, mas precisamos muito dela. Vamos torcer para vir. Aqui não para de chover, está uma chuva desgraçada. Onde não. cai num lado, não vê de cair do outro. Ô, Chigui, tem alguma coisa aí para o seu lado aí? Alguma novidade? Não? O pessoal só fala da eleição, né, Pedro? Esqueceram até do Dia das Crianças, aí só fala de segundo turno. Pois é. Tá tudo muito acirrado aí entre Lula e Bolsonaro, vai ser realmente assinado. Mas olha, a única boa notícia é que o Porto conseguiu ganhar o jogo e ficou vivo na Champions. Mas enfim, isso é pouco importante. Vamos agora ao que nos interessa, né? Que é a nossa convidada especial, e hoje é muito especial, porque hoje é a Odete, e a Odete é uma pessoa muito especial. Vocês conhecem a Odete, por acaso? Patrícia, já conhece a Odete, não? Não, e estou muito curiosa para ouvir a história da Odete. A Odete é top das galáxias, ela é membro do 15K, tá? Talvez a maior organização do sul do Brasil, uma pessoa incrível, espetacular, e portanto, não vamos perder mais tempo, tá? Vamos convidá-la para se juntar aqui connosco, então, com vocês, membro da equipe internacional de presidentes 15K, Odete Lovison. Seja muito bem-vinda, dona Odete. Bem-vinda, Odete. Bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. Nossa, uma honra eu estar aqui. Olha, eu estou super emocionada, estou normal, né? Pedro está nervosa, Patrícia, Chig. Toda vez que eu vou compartilhar minha história, dá aquele friozinho, né? Dá um arrepiozinho, aquele geladinho no estômago, assim, mas estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, né, por ter essa oportunidade. Odete, você é da casa, não tem que ficar nervosa, você só vai falar aquilo que... Quem vai ficar nervoso somos nós, quando você começar a contar algumas coisas aí que você sabe. Nós é que vamos ficar nervosos aqui. Então, Odete, seja muito bem-vinda, conte-nos tudo, não nos esconda nada, queremos saber tudo, como é que você começou na Herbalife, como é que foi a história, como é que vocês montaram essa organização, que hoje é provavelmente a maior organização do sul do Brasil, fora de controle, cheio de presidentes, cheio de milionários, e essa organização fantástica. Então, conte-nos tudo, não nos esconda nada. Bom, na realidade, tudo começou porque havia um desejo, né, tanto meu, né, principalmente de mudança, né, a forma como eu estava conduzindo, como estava acontecendo, a minha vida não estava satisfeita. Mesmo porque, quando eu escolhi o meu curso, para vocês terem uma ideia, a minha formação superior, porque sempre se entendeu que tinha que ter uma formação superior para se dar bem na vida, eu escolhi educação física. Aí eu fui questionada, nossa, Odete, pelo amor de Deus, que curso é esse? Isso não tem futuro, isso tu não vai ganhar dinheiro. Aí, o que eu respondi assim naquele momento? Disse, olha, nesse momento eu não estou interessada no dinheiro, eu estou preocupada com como eu vou envelhecer, eu não quero ficar velha, gorda e morrer doente, que é o que eu vi acontecendo ao meu redor. Então, a partir dessa escolha, eu já já senti há muitos anos atrás que iria acontecer isso com o decorrer dos anos. Eu escolhi o curso por isso, mas eu acabei indo para a área bancária, gente. Por quê? Nossa. Porque eu ganhava mais, né? Eu não tinha como seguir numa especialização do meu curso, eu teria que viajar para o Rio de Janeiro, São Paulo,
para poder me especializar na área. Eu acabei ficando na área bancária, porque eu já tinha um relativo sucesso ali. Mas a minha saúde foi, né, eu costumo dizer assim, foi se deteriorando. E a partir dali que veio o desejo de eu ter uma oportunidade que me possibilitasse eu cuidar de mim. E quando a Herbalife chegou na nossa vida, convidada pelo Laércio, pela Patrícia, nossa, gente, assim, ó, é real. Todo dia eu lembro de agradecer, porque a minha vida mudou total. Então, quando eles chegaram e convidaram o Cláudio, o Laércio era colega do Cláudio da antiga CRT, né, que é a companhia de telefônica aqui do estado, ele sabia que o Cláudio já queria também, né, buscar uma oportunidade de ter uma renda extra. E a Herbalife chegou naquele momento, dessa forma na minha vida, convidado por esse casal, né, que nos trouxe a possibilidade realmente de eu buscar uma oportunidade de largar, de sair do banco. E como é que foi esse convite? Onde é que foi? Como é que foi, Odete? Olha, na verdade, o Cláudio chegou um dia em casa e eu trabalhava ali 10, 12, às vezes 14 horas por dia. Assim, eu chegava em casa sempre super cansado. E ele chegou, ele falou assim, ele disse, olha, Odete, o Laércio nos convidou para conhecer uma empresa que está chegando no Brasil e está procurando pessoas líderes para desenvolver um negócio. Aí, naquele momento, eu pensei, meu Deus, é mais coisa para fazer. Não vai ser possível. Eu falei, olha, eu disse, Cláudio, quem sabe tu vai, tu olha, tu chega, tu volta e me conta e eu vou ver se eu vou ter algum interesse nisso. Porque eu já trabalho muito. Aí, o que ele disse? Olha, se tu não for comigo, eu não vou. Tu precisa ir comigo. Eu digo, mas que empresa é essa? Com que ela mexe? Quando ele falou que era uma empresa que trabalhava com produtos naturais e que com isso se levava a emagrecer, para mim foi uma palavra mágica, porque eu tinha 4 quilos, em torno de 4 quilos de excesso de peso, eu já estava com problemas seríssimos de saúde por causa de uma alergia que eu vim a ter, eu não me alimentava direito, eu não conseguia fazer atividade física, então eu já estava com alguns problemas de saúde, né? E eu pensei, nossa, se eu emagrecer, quem sabe eu resolvo. E aí eu fui com ele. Que idade é que tinha? Como? Que idade é que tinha? 30. Já com esses problemas? Já. Não, e Patrícia, é assim, na época eu pensava assim, meu Deus, eu não vou chegar aos 50 nessas condições. E o pior, sabe o quê? Eu acredito que vocês já se tocaram. Eu justamente escolhi um curso que me possibilitaria ter mais saúde, mas eu segui numa outra área. E aí chegou um momento que eu pensei, meu Deus do céu, o meu sonho, o meu objetivo, ele está totalmente desviado. E aí, com isso, nós fomos na casa do Laércio, estava o Toninho lá, e nos mostrou a oportunidade de negócio da Herbalife. Gente, quando eu vi, eu não dormi Como é que foi a apresentação? O que é que ele fez na apresentação? Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, como é que foi a apresentação. Como era a apresentação. Olha... Quanto tempo demorou? Como é que foi? Nós estávamos numa salinha. Eu lembro muito bem que a gente desceu uma escadinha, como se nós estivéssemos assim num reservado, assim, porque tinha os filhos do Laércio e da Patrícia, né? Eram pequenos. E a gente chegou naquela área. Eu sinceramente, eu sentei meio que de lado, porque eu não estava acreditando muito. Uma vez que o Toninho começou a falar, e ele era muito gago na época. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Ai, eu quero que ele chegue no final logo. Eu quero saber como... Gente, eu já queria saber como é que era a primeira reunião. E foi bem demorada a apresentação. Levou algumas horas. Mas eu fiquei empolgada. Algumas horas? Algumas horas. Algumas horas. Só que olha só... Mas ele falou o quê? Ele fez um STS? Não falou em STS. Ele fez um STS, ele falou de produtos, falou do negócio, falou das... O que ele falou? Você lembra? Olha, ele falou o que eu gravei muito, que a dona Ana já tinha reduzido, se eu não me engano, 9 quilos. Ou seja, falou, e a única coisa que você lembra é que a mulher ter perdido X quilos, né? Só lembra do testemunho, da história. Não, né? Exato. E eu lembro da dona Ana, e eu lembro que ele já tinha ganho mais de R$1.000. Como eu estava buscando...
Ele tinha ganho mais... Você vê, Odete, como é interessante? Às vezes a gente fica querendo falar demais para as pessoas, explicar coisas, e no final a pessoa só se fixa os testemunhos, quer seja da grana, quer seja do negócio, né? Impressionante, né? Mas é isso. Inclusive, eu estava conversando nesse final de semana, falando sobre extravagância, que o que a gente grava realmente nas apresentações, no STS, nos eventos, são as histórias. Então, a gente acaba sendo contador de histórias. E quem conta da melhor forma, inclusive a sua própria história, é quem mais tem sucesso. E isso é o que eu entendo assim muito que seria a alma da Herbalife, são as histórias, né? Porque o que aconteceu? Eu gravei os 9 quilos e que eu não lembro exatamente quanto ele ganhou, mas eu sei que em poucos dias ele ganhou mais de R$1.000. Como eu estava buscando R$700 extras, alguma oportunidade, seja Herbalife, qualquer que fosse, que me dessem R$700 extras, eu ia largar o banco. Por quê? Porque eu percebi que a minha saúde estava se esvaindo. E aquilo me possibilitaria eu procurar uma oportunidade. As pessoas olhavam para mim, me achavam super bem-sucedida, me falavam assim, nossa, Odete, mas por que tu quer sair do banco? E via um futuro que eu não via. Eu não via um futuro brilhante na Herbalife. No banco. Mas aí, quando eu vi a apresentação do Toninho, eu sempre estava ansiosa, voltamos para casa, eu não dormi naquela noite, eu não dormi, eu queria saber como fazer a primeira reunião, porque eu estava louca para falar do que eu vi lá, contar o que eu tinha visto na apresentação, mas o Toninho já tinha nos alertado, ele falou assim, olha, Odete, os produtos não vão estar aqui amanhã, porque eu já queria usar. Eu digo, tá, Toninho, tu tem os produtos aí, eu já quero começar, porque eu queria desesperadamente, gente, emagrecer, reduzir os 4 quilos, e eu queria muito melhorar a minha saúde, porque eu já tomava remédios todos os dias, para dor de cabeça, por causa da alergia, aí já afetava o meu estômago, e eu trabalhava direto com o público, e eu me sentia extremamente constrangida, porque eu tinha me formado para trabalhar com saúde e bem-estar, e eu não estava apresentando aquilo ali. Então... Você voltou para casa, não dormiu, e aí, no dia a seguir, o que é que decidiu? Não, no outro dia, o que aconteceu? Eu fui trabalhar, logicamente. Trabalhar, sempre super séria, super focada no meu trabalho, por quê? Eu sempre procurei desenvolver um trabalho com excelência, mas a ideia ela não me saía da cabeça, até que veio a famosa chamada para ir lá no Plazinha. Tem toda uma história, né, dentro da nossa linhagem, tem uma história muito forte que começou com Plazinha, né? Que eu acredito que... Eu não sei o que é o Plazinha. Como? Plazinha, Patrícia, vou te contar a história então, já que tu não sabes. Plazinha é um hotel pequeno que tem ali no centro de Porto Alegre, e foi a primeira vez que eu fui a Porto Alegre, e portanto, na esperança, e naquela época não era como hoje, que a gente tem o WhatsApp, fala com as pessoas, não é? Era, olha, vai ter reunião dia tal às tantas horas. Então eu pegava o avião, chegava um dia antes, né? Não se falava com as pessoas, até a gente acreditava nas pessoas, né, Odete? A gente acreditava. Muito. E naquela época eu tinha um distribuidor, que naquela época já, sei lá, uma organização já grande, já quase equipe milionários, muito forte, andando muito bem, que tinha mais de 200 supervisores na época, começando, e eu ia fazer a reunião para ele, que era acho que uma segunda linha nossa. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu cheguei lá em Porto Alegre e fui no hotel, cheguei lá, perguntei onde é que vai ser a sala do evento, porque sempre eu ia para ver a sala do evento, ver como é que estava, para não ter problema. Ele disse, não tem nenhum evento. Como não tem nenhum evento? Não, foi cancelado. Como foi cancelado? Não, a pessoa que marcou o evento cancelou. Eu falei, não acredito. Aí eu peguei o telefone, liguei para o cara, e o cara estava muito chateado, porque a Herbalife na época demorava para entregar os produtos, e porque, enfim, estava um caos para entregar os produtos. Hoje é rapidinho, naquela época era assim, demorava 30 dias, e ele estava muito revoltado. E aí ele, em vez de estar revoltado com a Herbalife, estava revoltado comigo, e eu não tinha nada a ver com isso, porque para mim os produtos eram para estar na mão dele toda hora, mas ele confundiu um pouco as coisas, e disse que não ia na reunião, que não ia levar o pessoal dele, que papapá. Falei, tá bom, beleza, não tem problema. E aí, eu, como sou uma pessoa focada em solução, o que é que eu fiz? Fui lá, você tem uma sala menorzinha? Qual é a menor que tem? Essa sala. Quantas pessoas dá? Umas 10 pessoas. Falei, beleza. Peguei 5 cadeiras
fiquei esperando alguém aparecer, entendeste? Porque o que é que eu podia fazer? Nada, estava promovido, né? E aí foi quando apareceu, então, o Cláudio, o Laércio, apareceu a turma toda, que hoje é a maior organização do sul do Brasil. Essa é a história do Plazinha. Claro que eu acho que a Odete não estava lá no Plazinha, nessa data, né, Odete? Não, eu não consegui ser liberada, não consegui licença do banco para sair, porém eu já sabia que teria um evento alinhado, que viria logo a seguir, e nesse evento sim eu poderia estar, porque seria final de semana. Mas tu lembra como é que o Claudão chegou em casa, né? Totalmente, totalmente fora de controle, enlouquecido. E como eu já tinha ideia do que era o negócio, como eu queria fazer a primeira reunião, a primeira apresentação, ela veio na sequência, né, Pedro? Naquele evento no Hotel Umbu, que ele ficou na nossa história, né? Muito forte. Que foi o primeiro STS, né? Que eu acho o primeiro evento, que na época eu não sei se chamava STS, Pedro, mas enfim, eu acho que foi, né? STS. Se não era STS, era parecido, era a mesma coisa. Eu lembro que foi no Hotel Umbu, que é ali na Avenida Farrapos, onde é o Baixo Meretrício, né? E basicamente, prima, eu fiquei num quarto que não dormia a noite inteira, porque, como tu deves imaginar, ali é o Meretrício, ali é como se fosse um intendente, vamos imaginar, como se fosse. E então ali o povo não para, né? Os clientes subiam e tinham e tal, e foi ali que a gente fez a HUM. E quando chegamos, foi a reunião, e no dia que nós chegámos, Odete, eu lembro perfeitamente de chegar, de estar o Jaime Cosman, estava lá também, não sei se você lembra disso. Sim. E eu estava com umas transparências, e eu já quis trocar as transparências, e eu já me estranhei com ele, falei, meu irmão, fica quieto, que as minhas transparências estão muito boas. Naquele tempo não era slide, não era projetor, era transparências. Você punha um retroprojetor e projetava na parede, uma espécie de um negócio de plástico, né? Era umas folhinhas de plástico. E depois cheguei na sala, e a sala era cheia de espelhos e cheia de colunas, lembra? Aí eu fiquei louco, era tipo uma boate. Falei, não acredito que vocês vão fazendo agora aqui. Eu fiquei muito puto. E não sei se foi nesse dia que você me conheceu pessoalmente. Foi nesse dia? Foi nesse dia, e eu palestrei nesse dia. Lembra, o Cláudio estava tão nervoso que o microfone caiu, ele deixou cair o microfone na hora que ele foi falar, de tanto que ele estava tremendo, porque o Pedro hoje, ele é um anjinho, né? Com auréola e tudo. Mas na época, gente, olha, realmente, Pedro, eu me surpreendi porque eu fiz os produtos, falei sobre os produtos, porque eu não sei por qual razão, Pedro, mas nos eventos, assim, como a gente estava iniciando o negócio, eu falava praticamente em todos, ou era produto ou era o acompanhamento. E eu sei que eu desci do palco, né, porque com aqueles espelhos todos, ainda tinha umas colunas no meio. Eu sei que eu desci do palco e eu assim, o meu primeiro contato contigo não foi ruim, porque tu elogiou a minha parte, tu falaste, Odete, foste perfeita, não tenho nada para te dizer agora. Tu falaste isso para mim. Eu nem acreditei, porque eu já tinha presenciado assim, algumas cenas, né, de aquele desacordo ali, e nossa, eu só sei que eu fiquei tão feliz com aquilo que eu comecei a chorar, tu não viu. Mas, ou seja, mais adiante eu chorei por outras coisas que tu me dizia. Mas nesse dia eu fiquei assim, nossa, fiquei muito emocionada. E eu senti que realmente eu estava no lugar certo. Porque na sequência a isso, Chig e Patrícia, a gente começou a assinar os cadastros. Logo assim, dia 29 de setembro, a gente começou a fazer os cadastros. Meu Deus, esse dia foi algo assim que eu vi que o meu sonho, num primeiro momento que eu entendi que a Herbalife me traria, seria a liberdade. Eu queria muito ter liberdade. Eu pensei, nossa, eu acredito que essa empresa vai me trazer a possibilidade de eu ter a liberdade de escolher e eu cuidar de mim, poder ter tempo para mim. E, nossa, aí tinha a Eliane, o Toninho, tinha a dona Ana, e a gente assinava e chegava, e a gente estava assinando todos aqueles cadastros. Nossa, eu jamais vou esquecer desse dia. Jamais vou esquecer desse dia. Foi há quantos dia. anos? Porque 27 anos atrás, né?
Nossa. Porque no outro dia de eu ter assinado... Odete, você não entendeu o que é que a minha prima fez contigo agora, né? Ela sabe que essa é a minha prima, né? Não tem como fugir, né? Você sabe, tu viu o que ela fez contigo? Ela perguntou quantos anos atrás, certo? Isso. E qual foi a pergunta que ela perguntou antes? Perguntou com quantos anos você entrou na Herbalife? Isso, exato. Então agora ela já sabe a tua idade, entendeu? Não, ninguém tinha reparado nisso. Entendeu, Odete? Entendeu, Odete? Sim, assim, sutilmente. A prima, em vez de né? perguntar assim, Odete, que idade tu tem? Que é uma coisa que nos faz e nos pergunta. Ela perguntou assim, Odete, tá, que idade você tinha quando está na Herbalife? 30. E quantos anos você está na Herbalife? 27. Pronto, então soma 30 com 27, dá 57. E agora está toda a gente a dizer assim, uau, não parece nada. E agora tem um elogio, É verdade, a Odete é daqueles... A Odete tem 2 pessoas no nosso grupo que parece que estão no formal, pelo menos essas 2, né, que não as vejo envelhecer. Uma é a Marina Pinto, né? A Marina, parece que a Marina não envelhece, outra é a Odete. São as 2 que não sei o que é que elas fazem, mas elas estão sempre iguais, é impressionante. Então vamos lá, Odete. Então, a partir dali, a Marina, que é a sua upline, inclusive, né? Que é a sua upline. Que foi, inclusive, quem organizou a reunião no Hotel Umbu, né? Entre aspas, foi ela exatamente ali que organizou. Então, estava ali a representante da Marina, né? Tava o Toninho, estava o Laércio, estava... Quando todo mundo se junta para fazer algo, Odete, não tem como dar errado. Quando cada um quer fazer por si, pequena coisa, não vai. Mas não há dúvida, não se conseguem criar grandes coisas se não houver uma associatividade, uma coisa... Sabe, ontem eu estava lendo um livro sobre liberdade, tá? É muito engraçado, né? Porque as pessoas querem ser livres, né? Certo? As pessoas querem ser livres. Mas sabe que isso é uma besteira, que a maior besteira do mundo é a gente achar que a gente vai ser livre alguma vez. Ninguém é livre, nunca será. Por quê? Porque nós não temos chance de ser livres da natureza. Então, a natureza, ela é mais forte do que qualquer coisa. Então, você pode ser livre das coisas pequenas da vida, né? Mas das grandes, ninguém é. Nós somos todos unidos pela natureza. E a natureza que decide determinadas coisas em relação a nós. Então, é muito interessante esse lado da liberdade, né? Sim, eu sou livre, mas a natureza vai te envelhecer, a natureza vai te lascar e a natureza vai te matar. Então, tu não vai ser livre nunca, né? Então é melhor a gente não ficar nessa besteira de querer ser livre de tudo, sabe? A gente tem que estar nessa de vamos embora para frente, vamos andar, né? Pelo menos é a minha sugestão. Então, tu começaste assim meio que indiretamente. O Cláudio começou, trouxe o negócio para casa, mas tu que começaste a fazer as vendas, tu começaste o negócio, né? Como é que foi isso? Sim, olha só. Como eu comecei, os produtos chegaram dia 14 de outubro. Caraca, essa memória tua é demais, hein? Sim, mas por quê? Porque eu anotei no meu caderno, porque fiz medida, peso meu, do Cláudio, e eu comecei a usar o produto com uma seriedade. Ou seja, os produtos vão chegar amanhã, faz amanhã 27 anos, então. Então, olha só, amanhã é dia 11, é isso, verdade. Entendi a questão que o Pedro fez a ligação com a data, né? Exatamente. Então, o fato de ter anotado ali todo um compromisso muito grande, porque desde o início eu entendi que o produto que seria a alma do meu negócio, usar corretamente, ter resultado e compartilhar. E foi isso que nós fizemos desde o começo. Então, o que eu fiz? Eu ter reduzido 4 quilos em 2 semanas e 10 centímetros em medida, 20 centímetros em medidas, isso fez uma diferença enorme, principalmente porque eu tinha muitas colegas mulheres. Só para a gente esclarecer, 20 centímetros em várias medidas. Medidas foram... Exato, somado. 2 aqui, né? 3 ali, 4 ali, deu um total de 20, isso? 20, só que na cintura foram 10, porque eu tinha problemas digestivos, né? Logicamente, como um percentual. Então, essas medidas, elas foram mágicas, porque eu vendia roupa na época, no meu intervalo, por uma renda extra.
E as minhas clientes que eu fazia no extra-horário de roupas, elas começaram a perceber que eu estava muito mais magra. Começaram a me perguntar o que eu tinha feito, o que eu estava fazendo. Eu não podia, gente, falar no banco do negócio. E eu não considerava ético também. Então, eu tinha que falar meio que escondido, porque o banco me pagava pelas horas, eu tinha que honrar o meu compromisso ali. Né? Então, tudo era feito nas horas livres ou no intervalo do almoço. Só que eu tinha tanta sede de fazer aquilo ali, e eu falava com as pessoas, assim, direto, eu não parava, eu ia almoçar e eu acabava não comendo, porque eu falava com as pessoas, com o dono do restaurante, tanto que eles se tornaram consultores logo em seguida. Então, as pessoas com quem eu contatava na hora do almoço, inclusive uma delas foi o gerente do numerário do banco, que ele, como eu falava com ele direto, e ele entendia muito de números, e mesmo na minha simplicidade, expliquei para ele o que era o negócio da Herbalife, ele acreditou, e ali começaram a vir as primeiras pessoas da minha lista de contatos. Odete, vamos lá tentar ver aqui já agora, só para a gente... Depois a gente volta ao assunto, mas eu acho que aqui é muito legal. As maiores linhas da sua organização, quem são? Tem o Alderi, né? Por exemplo. Sim, né? Isso. O Alderi, quem é que você patrocinou para chegar no Alderi? Como é que foi isso? O Larry. Larry, quem é esse cara? O Larry foi um cara que eu conheci no ônibus, indo para Nova Prata fazer uma palestra de produtos para minha irmã, que é outra linha, fortíssima. Qual é a outra linha? Tem toda uma linha internacional. Que é a Leida. A Leida. Tá? Da linha ali do restaurante. Então você foi no ônibus para Nova Prata para fazer uma reunião com a Leida. Isso, com a Leida. E aí, no caminho, eu falei do negócio para a pessoa do lado, do banco. Quando nós chegamos na rodoviária, eu falei para ela, eu tenho um cadastro aqui, e aí eu preciso que tu tome uma decisão, se tu vai cadastrar agora ou não. A pessoa que estava atrás estava super atenta. E aí, quando ele falou que ele precisava conversar com a esposa dele, eu falei, bom, então ok. Daí dei o meu cartão, tu me faça um contato comigo. Aí o rapaz que estava sentado atrás, muito rápido, disse, se ele não quer, eu quero. Nossa. Quem era? Aí eu preenchi, que era o Larry, que era um vendedor. O Larry não era a pessoa que estava do teu lado. Não, era o que estava atrás. Eu estava escutando a história. Estava escutando toda a história. Daí o que aconteceu? Nós assinamos o cadastro dele na rodoviária, ele seguiu lá para Erechim, onde ele encontrou a Irene, que tinha uma amiga costureira que conhecia o Alderi. Então, a história que é toda... Quem era o nome da costureira? Quem era? Anila, Maria Danila. Ah, Anila. A Irene, Pedro, ela tem uma história muito forte ali, porque ela veio para Porto Alegre buscar produtos logo. A Irene é equipe Milionários. A Irene? Sim. Sim. E ela veio a Porto Alegre logo após aquela famosa reportagem do Fantástico com uma mala para encher a mala de produto e levar de volta. Então, explica melhor para a gente entender. São muitas histórias, né? Então, o Larry foi a Erechim, deixou meu cartão com a Irene, porque os produtos do kit ele entregou para a Irene usar, ele vendeu para Irene quê? Irene? A Irene Tonin. Tonin, isso. Isso, então, a Irene começou a usar os produtos porque ela tinha vários problemas de saúde e estava gorda, obesa, e fumava muito. E queria muito emagrecer. Aí o Larry disse, toma o cartão aqui, quando terminar os produtos, tu liga para ela. Quando terminar esses produtos que ela te consegue mais. E ele seguiu viagem porque ele era vendedor. Quando teve aquela famosa reportagem no Fantástico, a Irene me ligou logo em seguida, nós apavorados, eu já estava assim, quase que chorando. Esclarecendo, essa reportagem foi a reportagem do Paraná, uma coisa assim? Exatamente. Quando a Herbalife, resolveram proibir a Herbalife no Paraná, uma coisa assim, né? Eu não lembro exatamente.
Sim, Sabes que eu tenho muito boa memória para esquecer o que não interessa, então são coisas assim exato. Mas foi assim uma história, né? Aí propagou, o pessoal ficou apavorado. Não era nada, mas naquela época Sim. o povo ficou apavorado, né? Sim, só que a Irene viu na reportagem do Fantástico só o lado bom, tanto que ela me ligou e ela falou assim, ela tinha um sotaque muito forte, típico do interior do estado, aqui do Rio Grande do Sul, né? É um pouquinho mais forte que o meu, mas ela falou assim, Pode imitar Odete... ela, não tem problema, pode Não, imitar ela ela. falou assim, Odete, tu viu, guria, quanta gente emagrecendo. Eu quero mais desses produtos porque os meus acabaram, terminaram. Posso ir buscar mais? Olha Aí que eu, legal, olha que legal. Odete, deixa eu falar um negócio que a gente fala bastante disso aí. Fica aí no teu ponto, não esquece que tu tens para falar, tá? Por favor, que é sim, muito importante, o que tu estava continuando é muito importante. Mas olha sim, como é engraçado, né? A gente lê muito sobre isso, que é quando você decide uma coisa, depois você toma os viés de confirmação daquilo que você decide. Você que é uma investidora, por exemplo, você é uma pessoa que tem bastante dinheiro e bastante imóveis e bastante coisa, a gente sabe que quando a gente investe numa coisa, mesmo que essa coisa não esteja dando muito certo, a gente pega os viés de confirmação dizendo, não, vai dar tudo certo. Ou mais facilmente na política, né? Se a gente pega um lado da política, então tudo que é bom daquele candidato, a gente vê. Né? Tudo que é ruim do candidato oposto, a gente também enxerga. E vice-versa. Então não é o candidato, é a gente. Engraçado, como ela já tinha tomado a decisão, estava usando o produto e tinha resultado, ela tomou a decisão que a Herbalife era bom. Não importa o que viesse, ela ia olhar sempre o lado positivo e não olhar o lado negativo. E realmente isso é impressionante como é batata. É muito top. Vamos lá, continua então, Odete. Desculpa te interromper. Não, mas isso é bem importante que tu falasse assim. Então, o que aconteceu? Ela pegou um ônibus, ela veio a Porto Alegre, gente, literalmente com uma mala grande para levar produtos. Então, na ocasião, ela já levou 1.000 pontos para lá. E o que aconteceu? O que nós fizemos? O que a gente fez e fomos construindo a organização, fazendo reuniões caseiras, que depois se passou a falar em festa shake, mas nós éramos reuniões de casa mesmo. Porque ela tinha... Na realidade, é como você fez. A gente faz o que fizeram com a gente, não foi assim? Você foi na casa do Laércio, foi lá o Toninho? Isso. Aí você ia na casa de um, levava o outro, e um levava o outro. Na verdade, virou um modelo do vosso trabalho, que foi o inicial. As pessoas fazem o que nós fazemos, não o que nós dizemos para eles fazerem. Então, você foi na casa do Laércio e o Toninho veio ajudar a fazer a reunião. Aí passou a ser, vamos na casa do fulano de tal, traz as pessoas para a tua casa e eu vou lá te ajudar. Virou o vosso modelo de trabalho. Sim, sim. Então, e você ainda não tinha ido na extravagância, Odete? Nessa época? Não, ainda foi antes da extravagância, bem antes, né? Porque, não, sabe por quê, Pedro? Porque falando na extravagância da Venezuela foi em 96, março de 96. Sim, isso aqui foi 95, no final de 95 ainda. Isso, e aí em 96 é que teve a extravagância da Venezuela. Isso, porque foi assim, em setembro, abril, de 95. Isso. Aí foi até o final do ano. Isso aqui foi até abril, até março do ano seguinte, foi quando você começou a criar o negócio. Isso aqui provavelmente aconteceu ali para o final do ano de 95, mais ou menos, né? Porque eu não tenho isso claro, Pedro. Realmente, não tenho claro na minha cabeça essas datas. Mas aí você foi no ônibus, você pegou a Irene começou a usar os produtos, veio com uma mala, a Irene colocou a Nila. Quem era a Nila para a Irene? Era a costureira dela. A costureira dela. Porque daí, quando a gente marcou, Pedro, a reunião, que ela aí, como ela estava com 1.000 pontos, nós queríamos já fazer a reunião, trazer as pessoas e tudo mais. Então, a Maria da Nila conhecia a secretária da igreja, da Casa Canônica, que conhecia o Alderi.
Só que o Alderi, ele veio depois, né? A gente começou a fazer a reunião ali, porque nessas reuniões, o que acontecia? A Irene trazia as clientes, aí eu fazia a ficha de acompanhamento, media, e eu fazia toda essa parte, enquanto nós dividimos muito bem, Pedro, o trabalho, procurando assim... O meu cuidado com os detalhes, com o acompanhamento, eu fazia toda essa parte de treinamento de produto e acompanhamento. E o Cláudio já seguia buscando novas pessoas para marcar nova Mas reunião. trabalhava mais a parte do negócio, né? E a Leida, quem é que a Leida tem abaixo, assim? É a linha do Gêmeo? A Leida tem ali, ela fez supervisão em linha com os cunhados, que aí vem o Osmar Ecléry, a Lucilene, toda uma linha... né? Que hoje a Lucilene tem o filho, o Jonas, e toda uma linha forte. O Jonas Rosin, né? Isso. Toda a equipe Milionários. E a linha do James Peace? o Jonas, e ela é do equipe de Milionários. A Zenilda? A Zenilda. A Zenilda, ela veio através do Bottom, numa loja de roupas lá em Nova Bassano. Por quem? Quem é que falou? Eu estava na loja e ela viu o meu Bottom. Então, até agora, todas as linhas grandes foi você que fez? O Cláudio não fez nenhuma? A gente trabalhou junto, né? Não, eu sei, mas não interessa. Não, claro digamos assim, quem levantou a lebre, tu quer dizer? Não, mas enfim. Foi você com o Bottom. A Leida era sua irmã. E Sim. O Larry era a pessoa de trás da conversa do ônibus. Até Sim. Agora, essas linhas estão bem claras que foi você que fez. Sim. Tá? Ali, então vem... Lembra que eu falei do Carlito, do numerário? Lá no início? Então, o Carlito do numerário trouxe uma outra linha, porque daí ele cadastrou um amigo, acho que era cunhado dele, que trouxe ali a linha lá de Lajeado, que vem os meninos, né? O Deison, o Jeff, a Cirlei, o Ivanor, a Sueli, lembra da Sueli Vinhati? Vinhati, lógico. Isso. Daí hoje ela mora em Essa é mais uma linha de milionários, vossa. Quem é que é a primeira linha hoje? Isso. A primeira linha ali é a Cirlei. Cirlei, Lanzini, né? Isso. Então já estamos 4 linhas grandes. E a linha do James Peace, presidente? Sim, vem abaixo ali do Alderi, né? Ah, o Gêmeo é abaixo do Alderi. Sim. Quantos diamantes vocês têm, Odete? Nós temos 2. 2. Então, quais são essas? É o Alderi por um lado... Né? E a Zenilda do outro, que aí vem a Zenilda, tá certo. A Zenilda. Tá. E aí tem a outra linha, tem uma outra linha que vem ali, que tem o Márcio, que veio através do casal do restaurante, que aí eles se cadastraram. Daí então, vamos lá, vamos com calma aqui, vamos com calma. Então, a Zenilda foi você com o Bottom na loja, tá? Sim. O Carlito, como é que foi? O Carlito, eu falei com ele, foi uma das primeiras pessoas Também que eu falei. Também foi tu. E o Márcio, Sim. Como é que foi? O Márcio Fagundes, né? O Márcio é muito engraçado, porque ele tem, digamos, uma história meio que ajustada, né? Ele é capaz de ficar puto comigo, né? Mas, enfim... Você fica puto, fica tranquila, porque eu... Não, mas assim... Tudo que seja podre do Márcio, a gente só de expor já fica feliz pra caramba. Eles sabem que ele e a Emily, que eu adoro eles, né? Porque eles... Nossa, o grupo deles é top das galáxias, né? Mas tudo começou no almoço no restaurante, né? Através do Chico, do restaurante Dom Chico, aonde a Rejane, a esposa do Chico, se cadastrou, e aí veio a Zanir, que cadastrou a mãe do Márcio, que cadastrou o Márcio. Zanir? A Zanir, a mãe do Márcio. A Zanir, então, o Márcio foi cadastrado pela mãe dele. Isso. E deixa eu dizer uma coisa, e esse dono do restaurante, quem é que conversou com ele? Foi tu ou o Cláudio? Eu, no almoço. Ai. Coitado do Cláudio, se ele vir este podcast, ele está vendo que a gente está queimando o filme dele aqui, mas a gente não está, eu vi o Cláudio, a gente não está queimando o filme, a gente só quer saber a realidade. Então, até agora, das linhas grandes que vocês têm, você tem mais uma linha grande assim que a gente está esquecendo aqui? Isso aqui já estão 5 linhas imensas. Não. Eu tenho uma linha que eu ainda estou querendo... As pequenas não contam. As pequenas são muitas, não contam. As grandonas... Não, são essas linhas. São essas. Nossa.
Tá bom, parabéns, hein? Top das galáxias, realmente é inacreditável. O Márcio Pedro, Fagundes é boa. O Márcio Fagundes porque foi assim, recrutado ó, pela mãezinha, foi a mamãe dele que botei para trabalhar, tá certo? tem que ver se ele concorda com isso, mas tudo bem. Quando ele fizer o podcast, ele vai me rebater, né? Vamos ver. Mas sim, assim, sim. Ó, Mas ô, agora ele está Pedro, lascado, agora vai ter que sair aqui no podcast de qualquer das maneiras. Hoje ele vai Pedro, ficar sabendo, hoje ele vai ficar sabendo. Pedro, assim, ó, tem detalhes das histórias, né, dos presidentes que realmente eu acho que para contar só nesses podcasts mesmo, né? Porque na realidade, assim, eu pedi demissão para ir na extravagância da Venezuela. Em Foi março. o que eu Você tomei começou a a trabalhar em decisão. setembro e em março você pediu demissão. Foi no final de setembro, né? Sim. E eu já pedi demissão em dezembro, sabe por quê? Porque eu já estava fazendo aproximadamente ali nas horas livres, junto com o Cláudio, nós já estávamos fazendo em torno de R$ 4.000 na época, Pedro. É muito dinheiro já. E aí. Eu acho que o dinheiro é muito importante e acho que sem dinheiro nada é feito. Mas eu acho que é muito mais importante quando você encontra alguma coisa que você tem mais prazer de fazer do que você fazia antes, né? Exato, é por isso que a coisa andou tão rápido, Pedro, porque assim, ó, o banco me liberou só no final de janeiro, daí. Eu pedi lá em dezembro, queria meu presente de Natal, mas eu fui liberada só no final de janeiro. E aí eu já visualizando que eu queria viajar, eu queria desenvolver o negócio, porque eu já via que estava limitado para eu poder viajar. E aí, com isso, nós fomos juntos na extravagância da Venezuela. Ai, Chega e Pati, assim, ó, meu Deus. Aquela extravagância, vocês não têm ideia. Odete, Porque... faz um favor para mim, tá? Eu estou na dúvida. Tô Eu e o arrepiada Chig aqui. estamos na dúvida se a gente vai para a extravagância. A prima Patrícia acabou de chegar da extravagância, então a gente não pode falar nada porque ela já foi. Tá? Chegou agora. Mas eu e o Chig, na semana que vem, temos a extravagância do Brasil. E a gente está na dúvida. Então, por favor, convence a gente aí, por favor. Ai, olha, deixa só, se depender disso, eu posso falar para vocês assim, ó. Se existe uma dúvida, o STS ele tira a cortina da janela. Ele tira a cortina, uma cortina da janela. A extravagância, ela simplesmente tira qualquer resquício de neblina da frente e traz uma certeza de que realmente é um negócio que eu preciso me atirar de cara, coração e coragem. Muda a vida uma extravagância. Muda a mentalidade. Não tem como esquecer uma extravagância depois que a gente entra numa sala da extravagância. Que foi isso que aconteceu na Venezuela, porque o foco era tanto, Pedro, no trabalho, que nós fomos para a Venezuela sem saber que nós já éramos guetes qualificados. Então, nós entramos naquele poliedro em Caracas e nós fomos sentar lá na última arquibancada do poliedro, com as costas encostadas, literalmente encostadas lá naquela curva final do poliedro. E dali, aí eu olhava lá de cima, porque isso é mágico. Ó, Pedro, com isso tu vai para a extravagância. Eu olhava lá embaixo, aquelas mesinhas, e eu sonhava em sentar lá. Porém, quando o Mark Hughes chegou no palco, gente, aquilo lá tremeu o poliedro. E aí veio aquela certeza assim, eu fiz a escolha certa. Eu não podia deixar de estar aqui. Mas até então eu não sabia que já éramos guetes. Dali a pouquinho chegou, e não lembro quem foi, se foi o Alberto, se foi... Adalberto, ou foi o Toninho, a Eliane, não me lembro. Eles vieram nos chamar e disseram, vocês vão comigo, porque vocês já podem sentar naquelas mesinhas lá da frente. Ai, gente, eu estou assim, ó, emocionada, estou arrepiada aqui, porque foi um momento para nós tão diferente, porque eu digo, não é possível que essa empresa já vai me dar esse privilégio, sendo que quando eu estava no banco, eu nunca fui convidada a tomar um cafezinho na sala do presidente.
eu fiquei impactada na primeira extravaganza por esse diferencial de reconhecimento da Herbalife, porque eu não esperava. Realmente. Então, esse tratamento como tabulador... Nossa, eu sou um tabulador, mas o que é tabulador? Eu nem sabia. Eu simplesmente sabia trabalhar, fazer a coisa acontecer. E aí que eu comecei a entender o que era um tabulador. O que era GET, o que significava GET. Aí eu comecei a me ligar. Até então, o foco era aproveitar meu tempo livre, extrabanco, e trabalhar. Trazer pessoas. Eu queria passar a mensagem adiante. Porque eu já tinha, Pedro, um resultado com os produtos excepcional. Imagina, eu me tratava há 10 anos por alergias. Em 3 meses, sabe o que é em 3 meses parar literalmente de tomar qualquer remédio? Em 3 meses de uso dos produtos? E nunca mais ter problema. Mais de 26 anos que eu não tenho problema de alergias. Eu também, graças a Deus, são 30 anos que as minhas ites foram-se todas embora. Rinite, sinusite. Posso até ter como eu digo, posso até ter um ataque daqui a 2 minutos. Mas há 30 anos que eu não tenho mas rapidinho vai embora, né? Não, porque depende, às vezes é alimentar, é falta de uma vitamina, falta de alguma coisa que vai fazer isso. Não que a Herbalife cura alguma coisa que seja milagroso, não, deixar bem claro isso também, porque a Herbalife não cura nada para ninguém. Mas Odete, realmente a extravaganza muda a vida da gente. Mas eu queria também fazer uma parte. Agora eu vou, hein, Pedro? Fala, Chico. Fala. Agora eu vou na extravaganza, hein? Então, que bom. Ainda bem, está convencido. Mas eu queria fazer uma parte aqui, porque às vezes as pessoas se esquecem, sobretudo quem está ouvindo, a razão pela qual você foi chamada lá para frente. Você não foi chamada pelos seus lindos olhos, pelo lindo cabelo, pela beleza natural, tá? Ou por você ser gaúcha. Não foi por nada disso. É bom as pessoas não esquecerem disso. Você foi porque você fez esse trabalho que você estava falando hoje, de ir na casa de um, recrutar um, ir na casa do outro, recrutar outro, ir na casa do outro, recrutar. E criou uma organização que pontuou o suficiente para alguém te chamar. Ninguém te chamou porque você não merecia. E isso é o bom e o ruim, né? Porque o bom é o quê? Que qualquer pessoa que trabalha e qualquer pessoa que passa vai ser chamado para a mesa, tá? O ruim é que se você achar que merece, mas não fizer o trabalho, você não vai ser chamado para a mesa. E às vezes há pessoas que acham que merecem, que devem pela inteligência, por várias coisas que a gente sabe, mas que não fazem o trabalho que tem que ser feito e por isso não são chamados para a mesa. Então eu quero te dizer que você merecia muito estar na mesa, não foi por, né, como dizer, não foi como aqui no Brasil seria dizer assim, eu tenho um amigo lá embaixo, deixa a gente passar lá na grade, né? Sim, exato. Mas eu já fiquei encantada, porque nesse evento já foi promovida a extravaganza de Londres, em maio. E aí a gente já começou a trabalhar, Pedro, para levar pessoas com a gente para Londres. Não. Que teria outra extravaganza. Então, assim, como eu já tinha saído do banco, já tinha tomado a decisão, até porque eu ganhava menos na época. Eu fui para Londres, fomos com um grupo, né, para Londres, mas eu fui sozinha, daí o Cláudio não foi, porque ele ainda estava na CRT e era uma situação... Eu acho que isso foi a grande sacada que fez a grande diferença da vossa organização, foi ter saído da extravaganza em março de Caracas e apontado para Londres logo em seguida, 2 meses depois, chegaram no Gás e levaram um grupo na época, me lembro se foi 20 pessoas, ok? E aí mudou completamente. Aí o ritmo do grupo mudou completamente. Mudou. Pedro, e Londres, assim, eu conto, quando eu compartilho a minha história de viagens, Londres, para mim, ela tem um significado muito especial e está no meu quadro dos sonhos para voltar para lá, porque eu quero andar naquelas mesmas ruas. Pensa o Adalberto sentado do meu lado, elegante do jeito que ele é, com aquele sobretudo preto, porque estava muito frio. A gente andando por aquelas ruas de Londres, com aquelas, acho que são cerejeiras floridas, de manhã cedo, onde tinha tipo um fog, sabe aquele fog? Aquele aroma de café.
E a gente andando, indo para o evento. Assim, ó, é algo que eu quero viver de novo. Por quê? Por que eu falo isso para vocês? Porque além de ser um momento mágico, eu me senti muito especial num evento que eu já estava com a visão ampliada do negócio. Eu ia ter um outro contato com o Mark, ia ver o Mark de novo, porque, gente, ele é assim, gigantesco. Não tem como o Mark no palco, impecável em todos os sentidos, Ele ouvia as pessoas como se fossem únicas ali, e a primeira vez que ele escutava, ele podia estar ouvindo pela 30ª vez a história, mas ele parava naquela posição e ficava ouvindo, com toda a atenção. E eu tive uma surpresa nesse evento, que me marcou demais. Eu estava qualificada para a festa de gala, e eu não tinha nem levado roupa nesse evento. E, se eu não me engano, esse foi montado como se fosse um parque de diversões dentro do hotel, né? Foi algo assim que eu peguei roupa emprestada, eu estava super nervosa, eu tinha desistido de fazer a foto, porque eu digo, gente, como que eu vou chegar do lado daquele homem e eu não tenho roupa? Assim, foi demais esse evento. Os palestrantes, o tamanho do evento. E eu lembro muito que eu furava tudo que era, dava todo jeito de furar as filas, de ir lá para frente, porque eu queria fazer foto com todos aqueles presentes que estavam lá. Pedro tem um álbum dessa grossura aqui, de fotos impressas, só de foto com presidentes que eu não sabia nem de onde era, não falava a língua. Eu sei que eu chegava perto, botava o braço ali e alguém já fazia foto. Tem umas fotos muito engraçadas, porque a gente aparece... Não havia selfie nem celulares, era máquina mesmo. Era foto mesmo. Tinha que revelar, tinha que ver depois se saía bem, né? E nem o Bisworth, né, Pedro? Que, nossa, qualificou para o jantar sem saber que qualificou. Exatamente. Não, hoje, Pedro, assim, ó, eu ainda vou conseguir fazer isso, tá? Eu tenho as fotos e eu me dou conta que tu já trouxe palestrantes, né, no grupo ali, né, no privilegiado grupo dos 10K, que eu fiz foto lá atrás. Eu digo, meu Deus, é incrível isso. Odete, sabe o que é que tu pode fazer? Tirar foto dessas fotos e colocar tudo no Google Fotos, porque aí depois ele organiza automaticamente, só bota o nome da pessoa e ele pega tudo. É muito bom fazer isso, é muito fácil. É muito fácil. Sim, entendeu? Eu preciso parar para fazer, porque é algo assim que... É muito fácil, você vai fazer. Tem o Microsoft Lens, que é aquele lente Microsoft, que tu tira as fotos da foto que fica perfeita, mesmo num ângulo diferente, e aí tu colocas lá e vai ser uma maravilha. Gente, eu vou falar uma coisa agora, eu sei que vocês não acreditam no que eu vou falar, mas nós já temos 55 minutos, parece que... Passou a voar. Quando o podcast é bom e quando o palestrante é bom, as coisas voam. Então, Patrícia, por favor, sua última pergunta para a Odete, depois o Chig e depois vamos encerrar com a Odete. Vamos lá. Bom, na verdade eu já quero a parte 2, porque nós ainda só vamos em 96, então eu quero a parte 2 do podcast. Mas para aproveitar aqui assim, já contou muitas histórias, mas se tiver que escolher destes 27 anos, assim, um momento muito impactante em que teve a certeza que estava a fazer a coisa certa, assim, um momento especial destes 27 anos que possa partilhar connosco. Ai, nossa, olha, eu tive muitos momentos inacreditáveis, mas eu acredito que o que me impactou demais foram a primeira viagem de incentivo, que foi para onde? Aruba, uma semana. Aruba, nossa, assim, ó, inesquecível. Meu Deus, Aruba. Que seria... É que a primeira é a primeira, né? A primeira é a primeira, né? Deixa-me só dizer, seria aquilo que nós em Portugal chamamos as férias da Herbalife. Isso. Viagem de incentivo é as férias. Onde é que tu foi as primeiras férias, Patrícia? Foi na Grécia, agora, este ano. Então, também foi impactante para ti? Olha... Foi as primeiras enquanto qualificada. Eu já tinha ido como filha, mas enquanto qualificada tem outro sabor. Tem outro sabor, lógico, evidente. Chig, última pergunta para a dona Odete.
Odete, era um hábito vocês viajarem para fora? Porque vocês já foram para Venezuela, depois foi para Londres, ganharam a viagem de incentivo? Nada, nada. A minha primeira viagem de avião foi com a Herbalife. Uau! E hoje colecionam várias viagens. Várias. E só para os Estados Unidos eu fui 3 vezes no mesmo ano. Nossa. 3 vezes no mesmo ano, que eu acredito que foi em 98, 97 ou 98. Que, viu, Pedro, eu tenho uma situação ali que se eu tiver o privilégio de fazer a parte 2, eu posso contar algo que aconteceu durante o processo do negócio, que foi uma depressão que, tipo assim, hoje não me faz ter uma acuidade de memória como eu poderia ter. Mas eu acredito que eu vou conseguir ainda com os produtos que espero. Não, mas você tem uma memória maravilhosa, você lembra de um monte de coisa, por amor de Deus. Você falou um monte de lugar que eu estive junto e nem vai saber que foi no Poliedra, extravagância da Caracas. Eu sei que já teve em Caracas. Estive lá e eu tenho uma foto show contigo, Pedro. Muito bonita aquela foto de lá. Que bom, que bom. Tu já era Odete, né? Odete, olha, eu queria muito que a gente continuasse. Com certeza vamos ter que fazer parte 2, né, Patrícia? Isso aqui não é Deus. Realmente você é uma pessoa que começa e a gente tem muito conteúdo, mas hoje nós temos que terminar, porque não temos passado de 1 hora o nosso podcast de hoje. Então, Odete, eu quero te agradecer muito, foi muito bacana, as histórias maravilhosas. Chegamos à conclusão que tu é que construiu todo o negócio, tu foi o Cláudio. Engraçado isso aqui, vai ficar puto comigo. E que o Márcio Fagundes foi cadastrado pela mãezinha dele. Então, foi coisa de mãe, tá? Ele é filho da mamãe, tá? Então, vamos dizer para ele assistir, se ele deve estar assistindo aí, vai se divertir. E dizendo a todos vocês, agradecendo a vossa presença, mais uma vez, Patrícia, mais uma vez, Chig, muito obrigado. E dizer que no próximo dia 27/10 nós teremos nada mais, nada menos que membro da equipe de 7.500 pontos de royalties, Jorge Vicente. O Jorge Vicente é do Algarve, é um homem do desporto, um homem espetacular, a primeira pessoa a lançar clubes de nutrição em Portugal e um dos primeiros da Europa, e, portanto, é um cara com uma história maravilhosa, uma história incrível, e nós estaremos todos aqui, então, no dia 27/10, para estar com ele. Aqueles que assistiram, por favor, se inscreve no canal, faz a notificação do sininho e fala que você curtiu o vídeo para nos ajudar a nós. Então, beijo a todos no coração. Obrigado, Odete. Obrigado, Chig. Obrigado, Patrícia. Tchau, tchau. Vocês são top de galáxias. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.